saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Eu gostaria de saudar os irmãos também, como nós saudamos a nossa igreja ali na Colômbia. Nós saudamos a igreja, Deus vos bendiga, hermanos. Vocês estão bem? Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, porque nós sabemos que Deus é aquele que prepara e faz todas as coisas. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, também o pastor Josué, que é presidente desse campo. Eu louvo a Deus pela vida dele, por todos os pastores, pelo meu líder amado, que é o pastor Guilmar, a sua esposa, que tem sido uma bênção na nossa vida, na vida dos missionários. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Hoje nós queremos falar a palavra do Senhor. Nós queremos falar sobre os 3 chamados de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5. A minha Bíblia é essa Bíblia que tem uma tradução um pouco diferente, mas não importa. Aleluia, Jesus. Jeremias 1, versículo 5. Amém, irmãos? Antes Deus falou, o Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Aleluia. Amém, irmãos? Podem sentar. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Senhor, nesse momento, eu quero agradecer o Senhor por essa oportunidade. Jesus, eu te convido, Espírito Santo, para que tu toma, Pai, a plenitude desse altar, porque verdadeiramente, ó Deus, eu sou um grão de areia na tua presença, mas aqui está o Espírito Santo de Deus. Não sou eu que vou falar, não sou eu que vou ministrar. Quem vai falar aqui nessa noite é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, quando nós vamos falar de chamado, mas antes eu gostaria de falar da nação cuja Deus tem me enviado. Eu quero dizer para os irmãos que essa roupa aqui é uma roupa colombiana, que é muito usado pelos colombianos. Então eu gostaria de mostrar, aqui está escrito, Colômbia que é linda. Colômbia é um país que tem 45 milhões de habitantes. Na cidade de Bogotá tem 9 milhões. A língua que é falada é o espanhol. Colômbia, dos países da América Latina, é um dos países mais violentos. Aonde que é dominado pelas Farc. Lá tem 3 grupos de guerrilheiros, mas o mais famoso, o mais violento é as Farc. Ela domina 30% da selva colombiana. Eles plantam drogas, têm grandes refinarias e exportam para o mundo inteiro. Hoje na Colômbia, irmãos, tem 3.000 sequestrados que estão dentro da selva colombiana, amarrados por corrente, no pescoço, corrente preso nas árvores, preso dentro de buracos. Tem pessoas que têm 7 anos, 8 anos, 10 anos. Irmão, Colômbia é o país que mais tem viúva e mulher sem marido. Porque as Farc levam seus maridos sequestrados para usá-los na guerrilha.
Quantas mães na Colômbia teve 7 filhos e hoje não tem nenhum? Porque se for homem, principalmente, porque as Farc sequestra seus filhos, leva para dentro das matas e lá eles ensinam eles ser soldado deles para guerrear, para matar, para refinar drogas, para plantar drogas. Então, irmãos, quando vocês forem orar, orem por Colômbia. Deus precisa agir em Colômbia. Hoje, graças a Deus, Colômbia já tem 7% de evangélicos, que já está pregando a palavra do Senhor. Nós temos que louvar a Deus pelo nosso país, Brasil, porque Brasil hoje nós temos um censo mais ou menos de 40% de evangélico. É um país que não tem restrição para pregar a palavra de Deus. Nós temos liberdade, não temos tantos sequestros, não tem tanta mortandade. Então, irmãos, louvamos a Deus por isso. E temos que fazer a vontade de Deus. Aqui, quando nós vimos aqui a palavra de Deus, que Deus chamava Jeremias, aqui no capítulo 5, ele falava que antes que ele fosse formado, que ainda que ele estava uma sementinha aí no ventre, no útero da sua mãe, Deus já havia escolhido a Jeremias. Deus falou aqui, Jeremias, eu te escolhi antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu te escolhi e separei. E eu quero dizer para você, minha igreja, que Deus também te escolheu, você que está sentado no banco, você que está aí, Deus tem um chamado especial para a sua vida. Mas Deus não usa ninguém antes de você ser dele inteiramente, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Deus não pode usar você. Deus chama Jeremias e fala para ele, Deus queria ele inteiramente para ele. E agora Deus chama Jeremias para fazer dele um vaso, para usar ele como profeta, como pregador para aquela nação de Israel. E Deus me chamou para ir, primeiramente Deus me chamou para ser profeta e anunciadora da palavra de Deus para minha família. Quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a minha família era espírita, não conhecia Jesus, nós não conhecíamos nem sequer a Bíblia Sagrada, porque os meus pais, meus antepassados, eles usavam o Evangelho espírita. Na família do meu pai, eu conheci uma tia minha que vivia amarrada em correntes, endemoniada. Quando ela morreu, o demônio era tão forte que pegou fogo no caixão dela. E ela foi toda queimada quando ela estava sendo velada. Mas o Senhor me usou, irmãos, para anunciar, quando eu aceitei Jesus, eu aceitei de todo o meu coração, de toda a minha alma, e eu comecei a ser profeta dentro da minha casa. Hoje eu louvo o Senhor porque a multidão da minha família servindo a Deus. Na minha casa, na minha família tem pastores, pastoras. Eu missionária na Colômbia e estamos todos guerreando contra Satanás, porque o Senhor é Deus, aleluia. E depois Deus começou a me chamar para pregar a palavra de Deus aqui no Brasil. E depois o Senhor me falou que Ele me levaria às nações da terra. E eu te digo, meu irmão, quando Deus fala conosco, Ele vela para cumprir a sua palavra. Porque o Senhor, Ele é fiel, aleluia. Passarás o céu, passarás a terra, mas a minha palavra não passará.
Alabashuribicou menebe anda labasturi ondalaia. Deus chama Jeremias, e Jeremias diz para Deus: ah, Senhor, eu sou tão pequeno, eu não posso falar, eu ainda sou uma criança. Todos nós, quando Deus está chamando, nós temos em nós uma desculpa para Deus. Ah, mas agora eu não posso, eu estou muito jovem, eu não vou aceitar Jesus não, eu vou deixar para daqui mais um tempo. Não, eu não vou trabalhar para Deus agora, porque eu tenho que passear, eu tenho que fazer muitas coisas na minha vida. Mas o Senhor está chamando. O primeiro chamado de Deus é para que o homem seja salvo. Deus está chamando a humanidade para ser salva. Deus está chamando todo mundo para ser salvo. Porque um dia Jesus Cristo vai voltar. E se nós não tivermos Jesus no nosso coração, verdadeiramente nós vamos ficar. Então Deus me chama para ser profeta, para ser pregadora na Colômbia. Irmãos, não é fácil estar em outra nação. Não é fácil você deixar tudo aqui e ir para lá pregar a palavra de Deus. Nós temos muitos gigantes para vencer. Mas primeiro o gigante que nós vencemos é o espanhol, é uma outra idioma que nós temos que falar. Mas é só pela força de Deus e pela graça do Espírito Santo que nós estamos ali anunciando a palavra de Deus. Então, irmãos, você que está aí, disponha a sua vida para ser um vaso nas mãos de Deus. Irmãos, eu trabalhei num lugar chamado Soacha. Esse lugar é um lugar de muitos drogados, de muitas prostitutas, e era no pé dos montes. E Deus me pôs para trabalhar subindo aquelas montanhas. Muitas vezes eu subia 1 hora, 2 horas, 2 horas e meias para pregar a palavra de Deus lá em cima. Lá em cima tem imensidade de pessoas pobres, pessoas que vivem em casas de papelões, pessoas que vivem ali numa situação miserável. Irmãos, nem água para beber tem. Às vezes eu subia aquelas montanhas, chegava ali seca, com sede. Não tinha um copo de água para beber, porque lá sobe água nos caminhões pipa. E ali, quando o caminhão não sobe, não tem água. E muitas vezes o caminhão sobe e eles não têm dinheiro para comprar. Um dia eu cheguei na casa de uma moça chamada Carolina, que eu ia discipular aquela jovem. E eu esqueci de levar na minha mochila minha garrafa com água. E eu subi 2 horas a montanha assim, em pé. E quando eu cheguei na casa dela, eu já não podia respirar. Eu sentia uma secura, uma sede tão grande dentro de mim, que eu não podia falar. Eu disse: Carolina, por favor, me dê um copo de água, ou me dê um vaso de água. Allá hablamos espanhol. Então ela me disse: não tenho nada. Quando subiu o caminhão, eu não tinha dinheiro para pagar a água. E eu estou aqui sem água. Eu falei: misericórdia, me dá um vaso de água, porque eu verdadeiramente não posso nem te discipular se você não me dar um pouco de água. E ela disse: olha, a única coisa que eu tenho na minha casa é um suco de abacaxi, mas ele está azedo, muito azedo. Se você tiver coragem de tomar. E eu peguei aquele vaso de água, aquele vaso de suco de abacaxi azedo, levantei para o céu e orei ao Senhor e tomei. E graças a Deus, o Senhor não deixou passar nada na minha vida. Aquela moça hoje é um vaso precioso nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz para nós: primeiramente nós temos que ser salvos, para depois nós ser vasos, para pregar a palavra de Deus para outros ser salvos.
Quando Deus fala lá em Marcos 16:15, ide pregai o meu evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Por isso que nós temos que anunciar essa palavra de Deus. As nações estão clamando por Deus. Tem quantas vidas morrendo e indo para o inferno, não somente lá na Colômbia, aqui também no Brasil. Será que eu estou pregando a palavra de Deus? Será que eu estou preocupado com aqueles que não têm Jesus no coração? Será que eu estou preocupado de anunciar a palavra de Deus como tem que ser? Nós estamos vivendo em um tempo que muitos lugares a igreja está dormida, que não anuncia mais a palavra de Deus. E Deus está falando conosco: levantai-vos, porque já é tempo. Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia, Senhor. Irmãos, o segundo chamado que o Senhor nos faz é para renunciar. Será que você tem coragem de renunciar a sua vida, a sua casa, a sua família, para ir para uma nação aonde você não tem uma família, que você não tem um conhecido, que você não tem ninguém, aonde você chora e você tem que chorar nos pés do Senhor? Renunciar não é fácil. Não é fácil renunciar. Eu deixei, irmãos, meus filhos. Eu tenho filhos. Eu tenho 9 netos. Eu tenho minha mãe que está ali com 76 anos. Eu tenho 9 irmãos. E eu deixei tudo para ir para a Colômbia pregar a palavra de Deus. Irmãos, a primeira mulher que eu ganhei na Colômbia chama Sara. Ela hoje dorme com Cristo. Era uma mulher que morava no pé do monte. Quando eu entrei na casa dela, irmãos, para falar de Jesus, que aquela mulher me entendeu, eu chorava de alegria. E eu preguei a palavra do Senhor e ela aceitou Jesus. Depois na casa da Sara, irmãos, era uma casa tão suja, tinha tanto ratos, que quando você chegava na casa da Sara, os ratos se assustavam e as vasilhas caíam no chão, os copos caíam no chão, os pratos caíam no chão, de tanto ratos. E como lá não tem água, quando o caminhão sobe, eles guardam em tambores as águas, e o rato caía dentro dos tambores na casa da Sara. E eu chegava lá, a Sara queria me agradar, ela queria me dar algo para mim beber. Ela ia, pegava aquela água que tinha lá fala raton, ali dentro daquele tambor, e tirava a água dali e punha a ferver e fazia uma água de panela para mim. E lá eles não dão para a gente água de panela, irmãos, é a água da rapadura fervida. E lá eles não têm miséria não. Eles dão um copo desse tamanho para você de água. E ali eu tinha que orar ao Senhor e pedir a Deus para tomar aquela água. Eu sabia que o rato tinha passado a noite inteira tomando banho dentro daquela água. Mas Deus me dava graça, porque eu precisava ganhar a Sara para Jesus. E a Bíblia diz que nós, para seguir a Jesus, nós temos que renunciar a nós mesmos. E eu estava renunciando tudo, porque eu queria ver a Sara na presença de Deus. E hoje a Sara está com Jesus na glória. Seus filhos estão servindo a Deus. E na casa da Sara, eu orei ao Senhor, eu jejuei, eu pedi a Deus, e Deus tirou todos os ratos da casa da Sara. E na casa dela nós fizemos um grupo familiar. E através da Sara, muitas vidas chegaram aos pés do Senhor. Irmãos, nessa hora, eu quero te fazer uma pergunta. Será que você renunciaria a sua vida aqui para subir os montes da Colômbia? Será que você beberia uma água de rato lá em cima, lá do monte,
para ver uma vida ser salva. Aqui em Jeremias, no capítulo 7, fala assim, no versículo 7, fala assim: mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas fala com as pessoas a quem eu enviar, e diga tudo que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei contigo. Eu vou te proteger. Sou eu, o Senhor, que está falando. Se o Senhor te manda, Ele responsabiliza por você. Ele cuida de você na Colômbia, Ele cuida de você lá dentro da selva, no meio das Farc. Deus está com você, porque Ele é nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Italabashai, tire-me conta la masturi onda la manaia. Um dia, irmãos, num dia de sábado, eu estava no pé do monte, 5 horas da tarde, pregando a palavra de Deus, dando folheto com a direção da nossa igreja na Colômbia. E eu fui passando no meio da rua, quando tinha um casal de jovem se beijando, se abraçando, bem no meizinho da rua, e muita gente. No sábado as pessoas descem do monte para fazer suas compras. Estava como um formigueiro lá embaixo. E Deus falou para mim, o Espírito Santo: vai lá onde está aquele casal e fala de Deus para eles. E eu cheguei perto deles e falei: olha, vocês estão lindo, maravilhoso, de verdade, é um casal muito lindo, mas eu preciso falar algo precioso para vocês. Eu preciso dizer para vocês que Jesus ama vocês. Eu preciso dizer que Jesus morreu na cruz do Calvário e derramou o sangue dele para que vocês fossem perdoados os seus pecados e para que vocês possam morar no céu. E eles falaram assim, eu entreguei para eles um folheto, lá nós hablamos tratado. Então eles rasgaram o folheto e jogaram no chão, pisaram e disseram: tia, vai caminhando por aí. Não queremos escutá-la, não queremos nada. Deixa nós outros em paz. E eu saí e caminhei como daqui lá na porta da rua. De repente, o Espírito Santo de Deus me manda voltar. E fala para mim: volta. E o que eu colocar na sua boca para eles, você fala. Eu voltei de novo e cheguei na frente deles. Oi, existia de novo. O que você está fazendo aqui? Eu disse: olha, eu voltei porque Deus mandou dizer para vocês que adiante de vocês tem 2 caminhos: o caminho que leva o homem para o céu e o caminho que leva para o inferno. E Deus manda dizer que se vocês aceitarem a Jesus hoje, vocês vão para o céu, porque hoje é a última oportunidade de vocês sobre essa terra. Irmãos, quando eu terminei de falar, eles disseram: tudo bem, mas agora não quero escutar mais nada. Irmãos, era dia 22 de dezembro de 2006, às 5h45 da tarde. Quando foi no dia 24 para o dia 25 de dezembro, aqueles 2 jovens foi para um salão onde tinha uma fiesta grande. Foram rumbear, foram bailar. E passaram a noite ali, tinha muitas drogas, muitas prostitutas, muitas coisas. E ali tiveram uma briga muito grande. E no meio daquela confusão, um cara tirou um revólver e deu um tiro na cabeça daquele jovem e um tiro no coração daquela jovem. Dia 25 de dezembro, estavam os 2 no caixão, mortos. Mas o sangue dessas mãos está livre daquele sangue. Por isso, irmãos, que nós não podemos ser covardes. Quando Deus falava com Jeremias, Ele colocava tantas dificuldades.
Ele tinha tantas dificuldades. Eu não sei falar, eu sou jovem, eu não posso falar. Mas Deus não chama covarde, Deus chama valente. Deus está chamando um povo valente para anunciar, para pregar, para levar a mensagem do Senhor. Aleluia. Rima labachai, tirimicou menébia, dimicou seremicanta lamanaias. Deus não chama covardes. Se Deus está te chamando, viu, pastor Josué, Deus te chamou porque você é valente. Deus te colocou aqui. Deus não olha tamanho de homem. Deus não olha para estatura, nem para tamanho de homem. Deus não olha o exterior como o homem olha, a sua roupa, o seu sapato. Se você está bonito, as pessoas te cumprimentam. Mas se você está simplesinho, as pessoas viram as costas para você. Deus olha o nosso coração. Se Deus nos chama, é porque você é valente, meu irmão. Davi não foi contado com seus irmãos quando Samuel foi ali para escolher o rei de Israel. O pai dele buscou os bonitos, grandes e poderosos. Deus chama nós, é pela nossa sinceridade, é pelo seu coração. E Deus está chamando valente. Onde estão os valentes dessa igreja? Deus está chamando nessa noite. Lepa xandareca sandalamachai, onde massurimi ondalaias. Aleluia, Jesus. Quantos que não tem vergonha hoje de carregar a Bíblia para ir para a igreja? A maior parte dos cristãos hoje esconde a Bíblia. E a Bíblia, e o Senhor chama para você ser missionário na sua escola, dentro do ônibus, na praça da sua cidade, na rua da sua casa, para o seu vizinho. Deus manda você anunciar a palavra de Deus. E manda você renunciar. Será que você está renunciando? O que você está renunciando por causa de Jesus? O que você está renunciando por causa de Jesus? Deus está perguntando para você. Muitas vezes nós falamos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Antes dele ser seu pastor, você tem que ser dele. A palavra de Deus diz que nós não podemos envergonhar de Jesus, porque naquele dia, perante Deus, aqueles que envergonhou de Jesus Cristo, Ele vai envergonhar de vocês na presença do Pai naquele dia. Nós temos que ser dele inteiramente. E Deus falou para Jeremias: abre a tua boca e fala. O que eu te mandar você falar, você fala. Não tema a cara deles, não tema o tamanho deles. Não importa se eles escutam, se eles não escutam. Jeremias pregou a palavra 40 anos e ninguém escutou e deu ouvidos à palavra que Jeremias pregou. E hoje Deus está falando. Deus está usando profeta, Deus está usando pastores, Deus está usando missionários. Deus está falando em todos os lugares do mundo. E muitos não estão ouvindo a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E Deus nos chama. Primeiro Ele nos chama para ser salvos. Depois Deus nos chama para renunciar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o terceiro chamado, Deus chama para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. A maior parte dos homens hoje querem ser servidos. Tem vergonha de lavar o banheiro da igreja. Tem vergonha de ser o porteiro da igreja. Em muitos lugares. Essa igreja aqui não. Aqui é uma bênção. Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos que fazer a obra de Deus com alegria.
porque o Senhor chama nós, seja o que for para nós fazer. Deus está chamando para fazer a obra de Deus com alegria. Irmãos, Deus me mandou para uma cidade de Colômbia chamada Villavicencio. Nessa cidade, é a cidade da bruxaria da Colômbia. Lá os bruxos fazem as pessoas voar. Quando um bruxo pega na mão de alguém que eles não gostam, queima. Eu ganhei um soldado chamado Diego para Cristo. Ele me contou que o seu cunhado morreu seco em cima de uma cama, que um bruxo matou ele. Mas aí nessa cidade, Deus me levou. E lá o Senhor me disse: filha, se prepara para a guerra. Ora, jejua, busca a minha presença. Porque aqui, filha, não é fácil. Mas o Senhor foi comigo em Villavicencio. Vocês sabem por quê? Porque eu não estava sozinha em Villavicencio. A igreja estava comigo. Eu tinha uma cobertura espiritual. Eu tinha o sobrenatural de Deus guardando a minha vida. E um dia orando às 4 horas da madrugada, das 4 às 6 da manhã, Deus falou comigo: filha, levanta, desce essa rua até a última rua. Depois você vira à direita. No final você vira à esquerda. Depois você vira à direita e vai até na frente de um colégio. E aí na frente desse colégio tem uma casa azul. E aí você entra e prega a minha palavra. Irmãos, eu entrei nessa casa. Primeira coisa que eu vi foi um altar. Um altar enorme. Tinha santinho, santão, santo de tudo quanto era jeito. E uma mulher que era estilista de costura, sentada atrás de uma máquina, magrinha, fraquinha. E é a casa dela, ela vende minuto para celular. E ali estava cheio, eu fiquei orando, as pessoas saíram. Quando as pessoas saíram, eu aproximei e disse: eu não te conheço, você não me conhece, mas o Deus que eu sirvo te conhece. Deus me falou que você está passando pelo fogo, que você está passando pelos espinhos. Mas Ele mandou vir aqui nessa manhã dizer para você: eu não te conhecia, não sabia o seu endereço, mas Deus me deu seu endereço para que eu pudesse vir aqui falar para você que Deus te ama. E Deus te ama. E comecei a abraçar aquela mulher. E aquela mulher começou a chorar, 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 chorar. E dizer: verdadeiramente, eu estava aqui pedindo a morte para Deus. Eu estou passando no vale financeiramente. Meu marido está desempregado. Eu estou sozinha nessa máquina de costura para tratar de 7 pessoas. Meu filho tirou uma menina de 13 anos de idade. Eu tive que assumi-la e ela está aqui dentro da minha casa. O marido da minha filha está preso, foi condenado que matou alguém. E eu estava aqui pedindo a morte para Deus. E eu disse: Deus te ama tanto, Nídia, que Deus me mandou do Brasil para dizer que Ele te ama. Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer fazer uma obra grande na sua vida. E abracei ela e ela chorava, e ela aceitou Jesus. E aquele altar nós quebramos, aquelas imagens virou pó da terra. Hoje a Nídia é uma serva do Deus Altíssimo. Aleluia. Ripa labalaite de coumenébia andarabassai. Por isso nós temos que pregar a palavra para as pessoas ser salvas. Por isso temos que renunciar para que as pessoas vejam em você Jesus. E nós temos que servir, fazer a obra de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O pastor disse que até nesse momento eu quero chamar a atenção daquele
aqueles que estão aqui nessa noite. A palavra de Deus diz lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9: se eu creio com meu coração e confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor da minha vida, todos os meus pecados são perdoados, e o meu nome, quando eu recebo Jesus e Deus perdoa meus pecados, eu serei salvo e o meu nome vai ser escrito no livro da vida. E nesse momento, eu quero chamar a atenção das pessoas que não são crentes, que estão aqui nessa noite. Eu quero te dizer que você tem uma alma, que Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário, derramou a última gota de sangue para te salvar, e Deus está te chamando. Deus está te chamando nessa noite. Vem, eu quero chamar a primeira pessoa. Eu sei que aqui há pessoas que Deus está chamando. Aqui tem pessoas que Deus está chamando para reconciliar, que nesse final de ano saiu, bebeu, dançou e agora está sentado aqui nesses bancos, sem saber o que fazer. Mas Jesus te ama, Ele quer te abraçar com seus braços. Ele está dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. Dai o teu coração para Deus, Teramanaias. Deus quer te salvar. Venha aqui na frente, seja a primeira pessoa, recebe esse Jesus. Jesus preparou um céu. Deus não quer que você seja como aquele casal de jovens que não quiseram Jesus e hoje está no inferno. Mas Deus me mandou falar para eles que era o último dia, era a última oportunidade. Deus não queria que eles morressem verdadeiramente. E nessa noite, onde está a primeira pessoa? Fique de pé. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa? Levanta sua mão, Decalamachai. Tire e me canta. Não envergonha de Deus. Não envergonha. Não envergonha do Senhor. Porque senão Deus vai envergonhar de você no dia de juízo. Venha aqui na frente. Não há nenhuma pessoa para Jesus. Não há ninguém para Cristo nessa noite. Mas eu quero orar por vocês. Eu quero orar nessa noite. Eu quero orar. Eu quero que cada um de nós colocamos a mão no nosso coração. E se você tem omitido de pregar a palavra de Deus, se você tem omitido de renunciar qualquer coisa por Deus, nessa noite você vai fazer um pacto novo com Cristo. Se você tem envergonhado de pregar a palavra de Deus, Deus nessa noite fala com você. Prega a minha palavra. Anuncia o meu nome. Então vamos orar com a nossa mão no nosso coração. Vamos pedir perdão para Deus. Pai, nessa noite, Espírito Santo de Deus, queremos, ó Deus, pedir perdão. Se nós temos sido omisso, se nós não temos feito, ó Deus, aquilo que o Senhor tem mandado. Queremos, Senhor, que nesse novo ano eu seja um instrumento vivo nas tuas mãos. Eu quero, Deus, anunciar a tua palavra. Eu quero ganhar almas para ti. Ó Deus, eu sei que a eternidade no inferno é terrível. Por isso, ó Deus, nós te clamamos nessa noite. Que o Senhor abençoe a tua igreja. Cobre a tua igreja com teu sangue. Levanta a tua igreja, Deus. Rima labachai. Time com menebe anda na basturi andalaia. Levanta a tua obra, Senhor. Levanta a tua igreja, Jesus. Porque o Senhor está chamando. O Senhor está chamando o homem para ser salvo. O Senhor está chamando o homem para ser dele. Deus está chamando para você renunciar a sua vida boa e saber que há alguém que precisa de você. Deus está chamando você para servir.
Deus quer te dar, Deus quer te ajudar, Deus quer te abençoar, Deus quer te honrar. Aleluia. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e te louvamos. E Deus vos abençoa, e Deus vos bendiga, e que Deus venga nos dar uma nova oportunidade para poder predicar a los hermanos em nome de Jesus. Amém.